Onde você habita determina o que te atinge. Assim diz o Salmo 91 no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você já percebeu que tem gente que parece viver com uma paz inabalável, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? Enquanto uns vivem apavorados com notícias, diagnósticos ou ataques espirituais, outros caminham com firmeza, como quem sabe que está sendo guardado por algo, ou por alguém, muito maior. Qual é o segredo? O Salmo 91 começa com uma chave espiritual que muda tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não está escrito visita, nem passa de vez em quando. Está escrito habita. E essa é a grande diferença. Tem pessoas que só buscam a presença de Deus quando estão em desespero. Usam a oração como um botão de emergência. Mas a promessa de descanso, proteção e refúgio é para quem faz da presença de Deus a sua morada constante. Em outras palavras, Deus não é um abrigo temporário. Ele quer ser a sua casa. Habitar no esconderijo é estar em comunhão constante com o Senhor. É cultivar intimidade, é ter uma vida de devoção, e não apenas momentos de socorro. É viver debaixo da sombra dele, como um filho que caminha colado com o Pai. E veja o detalhe: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Sombra fala de proximidade. Você só pode descansar à sombra de alguém se estiver muito perto dele. Ou seja, quanto mais perto de Deus você vive, mais sombra e mais descanso você experimenta. Conforme está escrito em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a vida do escondido, do íntimo, do protegido. Quem vive na presença, anda com segurança, mesmo em tempos de guerra. Quem habita no esconderijo, descansa quando todo mundo está em pânico. Quem vive no altar, não se desespera com o caos do mundo. A pergunta é: onde você tem habitado? Na presença de Deus ou no medo das notícias? Na oração ou na ansiedade? Na palavra ou nos palpites do mundo? Porque onde você habita determina o que te atinge. Deus não promete ausência de ataques, mas presença na batalha. Veja o que diz a palavra de Deus em Salmo capítulo 91, versículos 5 e 6. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Muita gente lê o Salmo 91 achando que ele é uma garantia de que nada ruim vai acontecer. Mas isso é um erro de interpretação. O texto não diz que não haverá guerra, nem crise, nem pestes. Pelo contrário, ele afirma claramente que teremos que enfrentar tudo isso. Sim, vai haver problemas no decorrer de nossas vidas, mas o segredo está no começo do versículo 5. Não temerás. Esse é o milagre. O poder da promessa não é evitar o caos, mas blindar o nosso espírito contra o medo. Deus nunca prometeu uma vida sem batalha, mas ele prometeu que na batalha ele estaria presente. O texto diz que essas ameaças vêm em todos os turnos do dia: terror à noite, flecha de dia, peste nas trevas, mortandade ao meio-dia. Isso mostra que os ataques podem vir a qualquer hora, de qualquer forma. Mas quem está debaixo da sombra do Altíssimo tem uma promessa que resiste ao relógio: proteção 24 horas. Cobertura ininterrupta, um refúgio que nunca fecha. Isaías no capítulo 43, versículo 2, complementa essa verdade. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Note que ele não diz se passares, mas quando. Ou seja, você vai passar por águas e fogo, mas não sozinho. Essa é a promessa. Deus não tira você da guerra, mas entra com você no campo de batalha. E por isso você pode dizer com autoridade: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Versículo 7. Essa não é uma palavra de negação da realidade. É uma declaração de fé em meio à realidade. A sua confiança não está nas circunstâncias, nem nos médicos, nem no saldo bancário. A sua confiança está em quem caminha ao seu lado.
o Deus que guerreia por você. Os anjos estão trabalhando ao seu favor, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Assim diz a palavra de Deus em Salmo 91, versículo 11. Você já pensou quantas vezes você deveria ter morrido, mas algo ou alguém impediu? Quantos livramentos invisíveis aconteceram no seu caminho sem você sequer perceber? A resposta está aqui: anjos. O texto é claro. Aos seus anjos, Deus dará ordens. Mas repare que eles não agem por conta própria. Eles recebem ordens diretamente do trono de Deus. Isso significa que o céu se movimenta a seu favor, não por causa de quem você é, mas por causa de quem é o seu Pai. Os anjos não são apenas figuras poéticas. Eles são servidores espirituais, mensageiros do reino, guerreiros invisíveis enviados com missões específicas. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso mesmo. Anjos foram enviados para servir você. E não apenas de vez em quando. O texto diz: para que te guardem em todos os teus caminhos. Todos. Nos caminhos retos e nos caminhos onde você quase caiu. Nas ruas perigosas e nos momentos em que você nem orou direito. Nos dias em que você estava forte e nos dias em que você estava fraco. O céu continua funcionando mesmo quando você está sem forças. Porque Deus não depende do seu desempenho. Ele responde à sua promessa. Imagine isso. Quando você acorda pela manhã, o céu já emitiu uma ordem. Anjos, guardem os passos do meu filho hoje. Já pensou nos livramentos de acidente que você nunca soube? Nas portas que se fecharam, mas na verdade era um livramento? Naquele dia em que a dor passou e você nem entendeu por quê? Foi anjo, foi ordem do alto. E tudo isso porque você está escondido no Altíssimo. Mas preste atenção. Os anjos não são servos de qualquer um. Eles respondem a quem está debaixo da autoridade de Deus. Quem vive em desobediência, quebra a cobertura. Mas quem anda em aliança, ativa o exército do céu ao seu redor. Salmo capítulo 34, versículo 7 confirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está só. Você nunca esteve. E a partir de hoje, viva com essa consciência espiritual. Tem anjo no comando da sua rota. Deus te dá autoridade sobre o mal. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Está escrito em Salmo 91, versículo 13. Você sabia que não precisa mais viver como vítima dos ataques espirituais? Porque em Cristo, você tem autoridade para pisar no mal e não ser vencido por ele. Esse versículo fala de duas figuras simbólicas e espirituais. O leão representa o inimigo que ruge, ameaça, assusta com força bruta. A serpente representa o inimigo que engana, envenena com mentiras e tentações sorrateiras. São duas formas de ataque do diabo, pelo medo ou pela sedução. Mas o Salmo 91 não diz que você vai fugir deles. Diz que você vai pisá-los. Isso é linguagem de domínio, de superioridade espiritual. Você não é uma presa. Você é um filho do rei. E todo filho de Deus tem autoridade contra o inferno. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, confirma essa promessa com ainda mais força. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é guerra espiritual em ação. Não é sobre você gritar ou espernear. É sobre usar a autoridade que já recebeu. Mas aqui está o segredo. Autoridade só funciona para quem está debaixo de autoridade. Quem não está escondido no esconderijo do Altíssimo, não pode pisar em serpente nenhuma. Mas quem vive debaixo da sombra de Deus, não apenas sobrevive ao ataque, pisa em cima dele. Então pare de dizer: o inimigo está me perseguindo. Tá difícil. A luta tá grande. Tô sendo atacado demais. E comece a declarar: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu piso no leão e na serpente. Eu não corro do mal. O mal recua quando eu chego. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual não é um sentimento, é uma posição. Você pode estar tremendo por fora, mas se estiver firmado por dentro, o inferno te reconhece.
Em Atos capítulo 19, versículo 15 diz: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Mas vós, quem sois? O mundo espiritual sabe exatamente quem anda em aliança e quem anda só de fachada. Mas quem habita no esconderijo carrega o selo, a marca, o nome, o sangue e a autoridade de Jesus. O amor verdadeiro ativa promessas sobrenaturais. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmo 91, versículo 14. Deus não responde a emoções passageiras. Ele responde a corações que se apegam a Ele com amor. Esse versículo é como se Deus estivesse abrindo o coração e dizendo: tem muita gente que me busca por interesse, mas quem me ama de verdade recebe algo que os outros não acessam. O amor verdadeiro por Deus ativa livramentos, salvação, revelações e honra. Por quê? Porque quem ama não apenas busca o que Deus faz, mas quem Deus é. O texto diz: porque a mim se apegou com amor. A palavra usada aqui em hebraico para apegar, rachak, transmite a ideia de grudar, agarrar com intensidade, prender-se com paixão. É um amor que não se solta. Não é superficial. É alguém que diz: mesmo que tudo dê errado, eu continuo te amando. Eu não largo. Eu não negocio minha fé. E o que Deus promete a esse tipo de coração? Eu o livrarei. Ele será poupado de tragédias e ciladas. Pô-lo-ei a salvo. Deus será um escudo ao redor dele. Porque conhece o meu nome. Ele tem intimidade. Sabe quem Deus é de verdade. Ou seja, amar a Deus profundamente não é apenas um mandamento. É uma estratégia de sobrevivência. Em um mundo de caos, quem ama a Deus com sinceridade vai ver portas se abrindo, livramentos acontecendo, respostas surgindo no secreto. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a diferença. Deus não se revela para quem só o visita. Ele se entrega para quem o ama. Muitos querem promessas, mas poucos querem comunhão. Muitos querem milagres, mas não querem renúncia. Mas aqueles que amam de verdade, mesmo no silêncio, mesmo na luta, são os que experimentam o sobrenatural de forma constante. Talvez você se sinta distante, frio, caído, mas hoje Deus está dizendo: se você se apegar a mim com amor, eu vou te levantar. Eu vou te livrar. Eu vou te honrar. A oração muda o cenário, não importa onde você esteja. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, versículo 15. Deus está dizendo: se você me chamar, eu vou responder. Não importa onde, não importa quando, não importa o tamanho do buraco que você caiu. Se houver um clamor, haverá resposta. A oração não precisa ser bonita nem elaborada. Ela só precisa ser verdadeira. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 confirma essa promessa: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muita gente acha que Deus só responde pastores, profetas ou quem merece. Mas o Salmo 91 diz que qualquer um que invocar com sinceridade, Deus ouve. Olha o que ele promete aqui. 1. Ele me invocará. Esse é o nosso papel. 2. E eu lhe responderei. Esse é o compromisso de Deus. 3. Na angústia estarei com ele. Deus não só responde, ele entra na dor com você. 4. Livrá-lo-ei. Ele te tira do cativeiro. 5. E o glorificarei. Ele ainda te honra depois do livramento. A oração não apenas muda você, ela muda o ambiente, ela muda sentenças, muda diagnósticos, muda histórias. O céu se abre para quem ora com fé. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode estar agora se sentindo fraco e sem direção. Mas Deus está dizendo: clame, me invoque, mesmo em lágrimas, mesmo quebrado. Eu estou aqui, eu vou te responder. Porque a oração não depende do seu estado emocional. Ela depende da fidelidade de quem prometeu responder.
E quando Deus responde, Ele não responde com migalhas, Ele responde com livramento e glória. Deus guarda até o teu futuro. Ele tem dias longos e salvação completa para você. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículo 16. Depois de prometer livramentos, respostas, honra e proteção, Deus termina esse salmo com duas dádivas que nenhum homem pode dar. 1. Longevidade, dias longos e vida plena. 2. Salvação, redenção eterna e completa. Em outras palavras, Deus não quer apenas te livrar do presente. Ele quer garantir o teu futuro. Muita gente está vivendo com medo do amanhã. Medo de morrer cedo. Medo de não ver os filhos crescerem. Medo de perder tudo. Medo do fim. Mas Deus diz: se você habita em mim, não apenas vou te livrar do hoje. Eu vou saciar os teus dias. E saciar não é sobreviver. É viver com propósito, plenitude, paz e tempo para cumprir tudo o que Deus te chamou para fazer. E além de longevidade, Ele promete algo ainda maior. Lhe mostrarei a minha salvação. A palavra salvação aqui vem do hebraico Yeshua, que também é o nome hebraico de Jesus. Ou seja, Deus está dizendo que vai revelar Jesus, o plano completo de salvação, restauração, perdão e vida eterna. Isso não é apenas proteção física, é vida eterna. É um futuro garantido, é promessa de céu. E isso muda tudo, porque quem sabe que tem uma salvação eterna, não teme a morte. Quem sabe que Deus está no controle do amanhã, dorme em paz hoje. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar a obra, Ele vai sustentar seus dias, e no final, Ele mesmo virá te buscar. Você viu que Deus protege quem habita nele. Ele envia anjos, dá autoridade, responde orações. Ele livra, guarda, honra e garante o fim. Tudo isso está disponível para quem decide viver debaixo da sombra do Altíssimo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti cada vida que ouviu esta palavra. Tu conheces os que estão com o coração aflito, cansado, abatido, mas também sabes quem está buscando o Teu esconderijo, a sombra que cobre, guarda e fortalece. Pai, eu oro por aqueles que se sentem em guerra, perseguidos, solitários, vivendo noites escuras e dias de incerteza. Declaro sobre eles a proteção do Salmo 91. Que 1000 caiam ao lado, 10.000 à direita, mas eles permaneçam de pé. Que anjos do Senhor sejam enviados agora para cercar, guardar e livrar. Que cada lar seja visitado com paz. Que todo medo seja vencido pela Tua presença. Que o desespero dê lugar à confiança. Que a angústia dê lugar ao louvor. E que o Teu amor, Senhor, envolva completamente essa pessoa. Se alguém aqui se afastou, que volte hoje. Se alguém aqui ainda não entregou a vida a Ti, que se renda agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor é abrigo, é escudo, é resposta e é salvação. Amém. Quem crê, diga com fé nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Se essa palavra falou com você, não deixe isso morrer aqui. Esse é o seu chamado para viver debaixo da sombra do Altíssimo, não apenas ouvir uma mensagem e seguir a vida igual. E se esse vídeo te tocou, curta, comente amém e compartilhe com alguém que você ama. Você pode ser instrumento para mudar o destino espiritual de alguém hoje.